Olá, olá, olá! Instagram verificando a conexão. Nós aqui cruzando os dedos para ver se essa live segue em frente, né? Porque a gente está aí já há algumas lives sem conseguir tocar o barco. Atualizei o meu aplicativo. Vamos ver se agora a gente consegue sustentar a live até o final e fazer ela acontecer. E de preferência também salvar para o conteúdo ficar aqui, porque a nossa última live nós fomos prejudicadas. Nós não conseguimos. A gente segue com a vida da traição, que é a máscara do controlador. Então, se você é uma pessoa que fica muito frustrada quando as coisas não saem do jeito que você calculou, talvez essa live seja para você. Talvez a sua ferida da traição esteja aberta e você precise olhar com carinho para essa dor, acolher e buscar se compreender dentro dessa ferida, que é tão comum. São 5 feridas muito comuns. Cada uma delas se manifesta numa fase diferente na nossa vida. Algumas gritam em um momento, outras gritam em outro momento. Então é muito legal a gente perceber qual ferida que está gritando na minha vida nesse momento. E talvez agora você não esteja vivendo a dor do abandono, talvez você esteja vivendo uma outra dor. Mas a gente costuma passar pelas 5 feridas. Então ter conhecimento de causa e saber qual ferida que está gritando em cada momento é muito legal para a gente conseguir tirar o peso delas e perceber a nossa reação ao padrão existencial. Eu já chamei a Joelma, não estou conseguindo convidar. Vamos ver se eu convidando ela, se ela consegue entrar. Vamos ver se eu consigo, eu convidando ela entra. Então, ela pediu para entrar, eu aceito. Aí, Jo! Bem-vinda, Jo! Tudo bom? Boa noite. Vamos ver se hoje Tudo rola. bem, tudo bem. Vamos ver se hoje a gente consegue sustentar essa live, né? Que eu tô aqui falando aqui na entrada. Já tem um tempinho que a gente está na luta para acontecer essa live. Vamos ver se agora a gente consegue ficar aqui até o final, né? E salvar o programa. Isso aí. Isso aí. Tudo mais, tudo bem? Você já E aí, fez a Jojo? introdução? Eu perdi, porque para mim travou. Fiz uma pequena introdução. Eu falei um pouquinho, né, sobre como é importante a gente perceber essas feridas, porque são feridas naturais de toda a humanidade. E a gente pode, em alguns momentos, ter uma ferida falando mais alta, em outro momento, outra ferida. Então, a gente vai oscilando entre essas feridas, sendo que a gente sempre tem uma ferida que é mais forte, predominante na gente. Então, cabe a nós hackear o nosso sistema e perceber qual ferida que grita mais. E para isso é preciso o autoconhecimento, é preciso ter esse conhecimento de causa, saber como são essas feridas para perceber qual que está gritando mais em mim ao longo da minha vida, qual que está mais forte em mim agora, qual que é a predominante de um modo geral na minha vida. Porque quando uma ferida ela perde a potência, quer dizer que eu estou começando a me curar dela, mas aí a gente tem a tendência de pular para outra, né, Jo? Então, é o legal a gente começar a entender como essas feridas funcionam para a gente poder se perceber dentro da dor e tomar as rédeas mesmo da nossa própria vida. Dani, você travou para mim, acho que eu falei em cima da sua fala. Você travou para mim. Pode falar. Oi? Pode falar, Tá eu já estava encerrando. Ah, tá, porque travou, eu falei em cima da sua fala. Então, para quem está chegando agora, nós estamos falando das 5 feridas emocionais. Hoje nós vamos falar da traição, mas nós já falamos da rejeição, já falamos do abandono, já falamos da humilhação. Então, as pessoas que quiserem depois correr lá no feed para olhar um pouquinho das características dessas feridas, eu acho legal, né? Que faz parte desse estudo que a Dani estava dizendo, do autoconhecimento. E hoje, nessa ferida da traição, muitas pessoas acreditam, né? Quando a gente fala traição, já joga para a vida adulta. Acredita que foi traição de relações afetivas ou traição agora. E, na verdade, essa ferida ela nasce na infância. É quando nós, enquanto criança, nos sentimos traídos pelos nossos pais. Às vezes pela mãe, às vezes pelo pai. E que momento é este, né? É aquele momento que você acredita que seu pai ou sua mãe não te defendeu. Ou que um deles se exaltou de forma um pouco agressiva e o outro não te defendeu. E aí starta aquela ferida da traição. Vale lembrar que, em muitos momentos, isso talvez nem aconteceu. A gente sempre destaca em todas as lives, porque, às vezes, pelo fato de a gente trazer essa ferida para poder ser reelaborada, nós nos sentimos traídos.
mas não necessariamente isso aconteceu dessa forma. Então, essa ferida da traição, ela acontece primeiramente nessa fase da infância, e quando nós vamos amadurecendo, virando adultos, a probabilidade que isso vá nos acontecer em outras áreas é muito grande. É por isso que geralmente as relações afetivas podem não dar certo, é por isso que a pessoa se sente traída no trabalho, é por isso que ela fica sempre encontrando situações que ela vai se colocar nesse lugar de traída, porque isso não foi olhado. E é o que está pedindo para ser visto, que começa na fase da infância. Exatamente, Jô. É justamente, né, essa dor, ela é muito característica dela, assim, ela ser desperta pelo fato, a criança, o que? Ela se sente traída pela mãe, né? Normalmente é com o genitor do sexo oposto, né? Que é também uma base do complexo de Édipo. Então, toda a humanidade passa pelo complexo de Édipo, né? Sempre Freud explica, como a gente gosta de dizer. O primeiro grande amor da vida de uma menina é o pai, o primeiro grande amor da vida de um menino é a mãe. E quando essa relação é mal resolvida, quando esse complexo é mal resolvido, quando a criança se sente traída por esse genitor, essa dor ela é mais agravada. E como que a criança se sente traída pelo genitor? Mãe, eu quero. Na volta a gente compra. Tá aí uma traição. Claro, o famoso na volta a gente compra. A criança, ela acredita, né? A gente, às vezes, não se percebe na nossa sociedade tão corrida, com tanta coisa pra gente fazer, as pessoas não percebem o quanto, aos olhos de uma criança pequena, a palavra daquele herói, daquela heroína, que é a mãe, é uma coisa tão grande, e aí a mamãe depois compra pra você. Pronto, traiu. Já dá. Se a criança vem com essa dor para ser elaborada, já começa a enfiar o dedo na ferida aí. No entanto, se a criança tem a dor da rejeição para trabalhar, a mesma passagem, ela pode se sentir rejeitada. Ou seja, eu falei para minha mãe que eu precisava de uma coisa, ela falou que depois não me deu atenção. Ou seja, ela rejeitou, ela me ignorou, ela não me deu atenção, eu não sou tão importante assim. Então, como a Joelma estava falando, vai depender muito da interpretação de cada um. A pessoa que vive a dor da traição, ela é o controlador, ela quer o tempo inteiro ter o controle da situação, porque a imagem dela é muito importante para ela sair por cima, que ela tem a razão das coisas, que ela sabe o que está fazendo, e aí ela quer ajudar todo mundo, mas não como a pessoa que vive a dor do abandono quer ajudar para ter apoio. Ele quer ajudar para saber o que tu tá fazendo, para saber que horas que tu voltou para casa, a hora que tu vai, o que tu faz, o que tu não faz. Então, o controlador, ele é muito prestativo, é uma pessoa muito forte, muito capaz de ajudar, porque ele quer se sentir importante, ele quer se sentir especial, sim, mas o grande lance dele é controlar a sua vida. Então, a gente precisa ir percebendo qual é a sua motivação. Você tem o complexo da boazinha, por que você está ajudando? Para que te ajudem quando você precisar de ajuda, para você se sentir apoiada, ou você está ajudando porque você quer saber o que o outro está fazendo, ter controle, dar pitaco na vida dele, dizer o que ele pode, qual é o fator motivador por trás? O controlador, ele quer controlar a vida do outro. Ele diz que não, que ele mas na verdade ele quer dizer sim, como deve fazer as coisas, qual o jeito certo de fazer, e se não faz do jeito certo, ele vai dar pitaco, ele vai reclamar, ele vai ficar frustrado com você que você não ouviu, que eu expliquei como é que era e tinha que ser assim. E ele é uma pessoa muito intransigente. O controlador costuma ser uma pessoa muito intransigente, que quer as coisas muito do seu jeito, né? Acha que tem o protocolo de tudo como deve ser feito, e quando você sai desse protocolo, ele fica frustrado, ele não tem um pingo de paciência de explicar. Já falei como é que tinha que ser, enfim, é um ótimo patrão, né? Um péssimo patrão. Né? O controlador, ele gosta de mandar, de dar pitaco, de dar opinião, de dizer como deve ser, de dizer que você está errado mesmo que você não solicite a informação dele, mas ele quer estar o quê? No controle. Ele dá o pitaco para tentar controlar, para ser o dono da situação. Então, como é que tá isso para você? Você se encontra nessa? Você não se encontra nessa? Você conhece alguém que é assim? Como é que é isso para você? Então, Dani, além de tudo, acho que é interessante a gente dizer o sofrimento que essa pessoa também fica, porque ela faz isso para o externo, mas também faz internamente. Porque quem tem essa ferida da traição, ela quer ser perfeita porque ela não quer ser traída. O maior medo que ela tem é de ser abandonada.
Ou seja, acreditando que eu sou perfeita, fazendo tudo o que está a meu alcance, as pessoas não vão me abandonar. E quando faz essa questão do controle, é justamente para não ser traído. Se eu estou aqui controlando, eu vou entender que as pessoas estão fazendo e eu não vou ser traído. Porque essa é a ferida que mais dói nela. Essa questão da traição, que ela fica receosa. E aí começa a entrar numa criticidade, exigência excessiva, tanto com ela quanto para com as pessoas que convivem ao lado dela. Uma grande dificuldade de delegar tarefas. Vai delegar o mínimo possível das coisas mais simples. Porque se a pessoa não cumprir com prazos, ela não dá conta. A pessoa precisa de cumprir com prazos, ela não aceita atrasos, ela não gosta de chegar atrasado. Então ela delega bem pouquinho, uma coisa muito simples, porque se tiver que cumprir algum horário, alguma regra, alguma exigência, se a pessoa não fazer, ela faz. Porque é uma das coisas que ela não admite. Essa questão desse erro, desse atraso, de não se comprometer com aquilo que precisava de ser feito. Então, se você falou, olha, amanhã eu vou na sua casa, se você não for, ela já vai se sentir traída. Porque você falou que vinha, mas você não veio, o que está acontecendo? Ou seja, vai startar aquela ferida. Deixa eu ver aqui, Dani, só para esses comentários, senão nós vamos perdendo depois. Sim, Ai, gente, boa noite. A Mara String falou que vive com alguém que é assim, que ajuda muito, né? Então a Mara String deve ter todo esse apoio em casa, tá ali cuidando dela e tal, mas para saber o que ela tá fazendo. No fundo, quer ter o controle da situação. Tem outro aqui depois, olha. Você consegue ler aí? Sim, a Remali Band. Eu era boazinha para o controlador porque queria ajudar. Queria ajudar porque me sentia útil. Talvez na infância sentia-me excluída porque sentia que estava sempre errada porque fazia tudo que proibiam. Tem que ver, né? Aí, essa coisa, me sentia excluída, já tem um pouco a ver com a dor da rejeição, né? Então, assim, qual é a motivação? Você queria fazer porque você queria que os outros te aceitassem, você queria fazer parte, você queria fazer para que te incluíssem na hora que você precisasse de apoio para ter alguém ali para te atender, ou você queria fazer para saber o que os outros estão fazendo, percebe? Existem motivações diferentes, existem várias bases da boazinha, e o importante é a gente perceber qual é a nossa motivação para cada ação da gente. Vai ter fase que a gente vai estar ajudando só para saber o que o outro está fazendo, para estar ali no controle. E vai ter fase que a gente vai estar fazendo só para garantir um apoio lá na frente. E vai ter hora que eu vou fazer só porque eu tô afim de fazer, e mais nada. E aí você tá livre das feridas emocionais. Né, Ju? Como é que você vê isso? Aqui, olha, aí a Emma falando que viveu 10 anos, né, numa relação tóxica e abusiva. Mas que bom, né, que você conseguiu sair dessa relação, porque às vezes a gente se coloca em situações que são justamente para suprir aquela ferida que tá ali aberta. Como nós não sabemos, nós vamos pegando aí alguns band-aidzinhos, alguns curativos, e depois que a gente vai entender que, na verdade, aquilo não era para curar verdadeiramente, era só para suprir aquele vazio que estava ali, né? Aí depois, ó... A Zanata, eu tô vendo que ela fez um comentário bem legal, ela falou, eu sou exatamente assim. Eu acabei o relacionamento no sábado por ele não seguir coisas simples que eu pedi. Para mim era simples. Queria fazer o certo, queria ser correta, boa mulher, supostamente. Então, Zanata, aí tá uma grande chavinha aqui para você olhar para isso. Por que o certo é o seu jeito? Né? O controlador, ele carece dessa paciência de lidar com os outros. Os outros são os outros, e os outros vão ter outros meios de fazer as coisas, que não é mais certo nem mais errado. E uma coisa que eu percebo do controlador, que é assim, quando alguém tem uma opinião diferente da dele, ele acha que é uma afronta. Para ele é uma traição, é uma definição de traição. Se você tá comigo, você tem que concordar comigo. Quando você tem uma opinião diferente, um jeito diferente, o controlador, ele se frustra muito, ele fica extremamente frustrado, irritado, com raiva, ele é afobado com as coisas, né? E aí quer que seja do jeito dele. Isso precisa ser olhado, tá? Porque cada um tem os sistemas operantes, cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Então, assim, eu não sei exatamente o que aconteceu aí, mas será essas coisas simples, se é uma coisa simples, né? O que são essas coisas simples diante de um grande amor, diante de uma relação
bacana, que tá tudo certo por causa de coisa simples? Será que tá abrindo mão de uma relação por causa de uma coisa tão simples assim? É um padrão, assim, existe um padrão de exigência na mente do controlador que ele quer que as coisas sejam feitas. Tem um barulho aí fazendo. Peraí. Tem um padrão na mente do controlador muito alto, que ele quer que as coisas sejam de um jeito, numa expectativa. Normalmente, se é uma mulher, quer que seja do jeito que o pai dela fazia. Um complexo de Édipo. E se é um homem, quer que a parceira faça tudo como a mãe fazia. Então, observa que critério é esse, de onde ele vem. Será que você está querendo que as pessoas façam tudo do seu jeito e da onde que você acredita que esse é o jeito certo? Talvez fosse o jeito que seu pai fazia. E se for, você está dentro desse padrão do controlador, tá? Preste atenção nisso e vai acolhendo. Não é para brigar, não é para sair correndo, se desesperar, mas observar. Essa ferida está aí, está aberta, então acolhe ela, observa e vai aceitando que essa dor existe. E vai lá na psicanálise e trabalhando esse complexo de Édipo, resolvendo a relação com o pai, resolvendo a relação com a mãe, porque isso precisa ser resolvido. A humanidade está presa nessa faixa. Quanto mais a gente resolve isso, quanto mais a gente consegue acolher as feridas do pai, da mãe, como era, cada um fez o que pode, do jeito que sabia fazer, quanto mais a gente consegue soltar essas cargas e viver uma vida melhor. Falei pra caramba, Jojo. Fala aí. Não, mas então, é muito legal essas reflexões justamente porque é legal também o depoimento dela, né? Quando ela entende que ela terminou com a pessoa, que ela viu que era por algo simples. Porque quando nós vamos entendendo o nosso movimento, as nossas ações, é muito mais fácil depois a gente conseguir lidar com elas. Porque quando descobrimos a nossa ferida, vamos começar nos observando. Porque quem tem essa máscara do controlador e sofre essa ferida da traição, tem uma exigência muito grande de tudo, todo o tempo. Porque é tudo muito perfeito. Então vai ficar com aquele perfeccionismo, muitas vezes vai virar procrastinação, porque não vai fazer, porque acha que não tá bom o suficiente. Vai ser muito intolerante consigo mesmo, intolerante com o outro. Quando nós percebemos essa ferida vibrando, temos também um olhar diferente. Será que a ferida do controlador que está aqui gritando e não me permitindo aceitar o outro como ele faz, o jeitinho que ele faz? Porque quem é controlador, ele não aguenta, ele precisa de dar pitaco. Olha, você está fazendo isso daqui até para uma coisa simples. Está picando a cebola assim? Não é assim. Deixa eu te ensinar como é que faz. Então vai lá e se mete, e quer mostrar, e quer que seja perfeitinho, certinho, nos quadradinhos dos mínimos detalhes, né? Então, esse grau de exigência, ele é difícil tanto para quem está ao lado, quanto para a pessoa também que vivencia. Porque muitas das vezes ela não percebe que ela está fazendo isso. É tão natural, é tão espontâneo para ela, que ela não se percebe nessa situação. Quando nós estamos aqui neste momento falando das feridas, as pessoas já começam a ver, olha, eu sou um pouco assim, eu sou um pouquinho assim também. Aí ela já começa ali a entender que ferida é essa. Entendendo que ferida é essa, vamos voltar lá. Vamos voltar e entender o que aconteceu para ressignificar. Ressignificando, nós vamos ter outros momentos que essa ferida ela vai estar ali nos provocando o tempo inteiro, né? Mas nós temos uma outra maneira de lidar com elas. Nós temos uma outra forma de lidar com ela. Sem essa culpa, sem o julgamento, entendendo que a ferida está aí. O que eu vou fazer para poder lidar com ela? Para poder ressignificar essas situações? Ô, Dani, você quer ir lendo? Aqui, exatamente, para juntar com o que você está falando, aí a Yolanda, ela está falando, minha mãe é exatamente assim. Por isso eu aprendi e criei meus filhos assim. Que bom que eu mudei. Hoje eu respeito eles e as suas diferenças. Exatamente. Então, é isso. A gente percebe que a gente está tentando controlar tudo. Começa a soltar um pouco e perceber o que é um critério de uma exigência, de uma coisa que eu não vou abrir mão. E o que eu preciso soltar, porque senão a gente sufoca o outro. Senão, quando você está ali querendo controlar tudo que o outro faz, começa a tolir demais a pessoa do seu lado, ou você vai murchar ela, você vai sufocar a pessoa, ou ela vai sair fora, ela não vai querer ficar ali, porque né, ninguém aguenta ser criticado o tempo todo por tudo que faz. A Zanata tá falando assim, eu via como simples ele chegar em horários determinados, via como simples me responder no horário, via como simples até ele lavar uma louça, porque eu tinha feito a comida. E eu sou homem, kkkk, ele tá rindo. Então,
Simples, porque o controlador tem uma coisa com a responsabilidade. Ele acha que todo mundo tem que ser tão responsável quanto ele. Aí eu vou te perguntar para você ficar aí com a minhoca na sua cabeça. Você chegava nos horários determinados? Você respondia nos horários determinados? Você fazia essa parte igual que você está exigindo? Porque o controlador ele é muito bom de exigir do outro, mas na verdade ele mesmo não quer fazer o que ele está exigindo do outro a ele. Ele sempre tem uma boa desculpa para não fazer, porque afinal de contas é ele que só tem que mandar na história. Pensa aí, fica aí com a batata quente pensando um pouquinho. A Emália tá falando que ela era assim também. A Yolanda tá falando aqui, ó. Eu ainda sinto dor, mas respeito. Por sinal, nesse momento eu tô passando por momentos difíceis, mas sei que eles estão escolhendo viver assim. Exatamente, né? Eles viveram dentro dessa dor do controlador, você mudou, né? Você está passando por momentos difíceis porque você mudou, eles ainda não sabem que você mudou, mas eles estão escolhendo viver assim. E agora você está respeitando, com o tempo a coisa vai se acomodando. O natural é que eles, olha, ela mudou mesmo, ela não está tentando controlar a gente, e depois se reaproximarem. Mas é isso, você não pode querer que o pessoal acredite imediatamente que você mudou. Então agora todo mundo vai te tratar bem, porque você controlou uma vida inteira, então o pessoal está sempre com a orelha em pé. Eu sei disso porque eu tenho um assistido que está passando por exatamente esse processo, eu sei como é que é. Pô, mas eu não estou perturbando ninguém, o meu filho fica reagindo comigo e briga comigo, não quer falar comigo, está todo chateado, eu nem fiz nada. Falei, mas você não fez nada nos últimos 6 meses e os últimos 15 anos. Então, você não pode querer que todo mundo imediatamente veja que você fez a sua mudança, a sua transição, e agora você vai ser bonzinho para sempre, ou boazinha para sempre. Uma vez controlador, quem tá à sua volta fica com a orelha em pé, né, Ju? Como é que você vê isso? Então, eu quero pegar esse gancho da Yolanda, porque eu acho muito rico esse comentário dela, porque ela percebeu que a mãe dela era assim, e ela viu que ela repetiu o padrão da mãe, e hoje ela ganhou consciência e está modificando. É para isso que serve o autoconhecimento, né? Nós vamos ali entender quem somos verdadeiramente. O que foi legal, que eu peguei do meu pai e da minha mãe, eu posso perpetuar. Aquilo que eu percebo que eu posso fazer diferente, não quer dizer que seja melhor, mas seja diferente, porque eu acessei outras frequências, outras informações, é a gente começar a modificar. E aí, o que acontece? A gente vai cortando isso dentro do nosso ciclo familiar, porque as próximas gerações tendem a pegar uma outra vibração, uma outra frequência, que vai ser mais saudável para todo mundo. Então, eu quero agradecer aqui a Yolanda, porque eu acho que esse comentário dela foi muito rico, para poder ter esse entendimento, que há sim como a gente ressignificar e fazer diferente. Mas só conseguimos mudar aquilo que a gente consegue aceitar e assumir. Porque no caso dela, ela é terapeuta também, ela está terapeutizada. Então, o que ela percebeu ali? Não, pera, eu estou fazendo igual a minha mãe. Porque a nossa tendência é de negar. Primeiro a gente vai para a negação. Só depois que tem uma aceitação que tem a cura. Enquanto eu estou negando, eu vou continuar inconscientemente repetindo. Quando eu aceito, eu começo a mudar aí o meu padrão de comportamento, né? A minha vibração. Então, muito legal aí essa contribuição da Yolanda. E outra coisa que é legal trazer para o saquinho, né? É isso, assim, você dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto de ancestralidade, você se deu conta desse padrão. Isso é um padrão que já vem de geração para geração sendo ensinado. Você resolve quebrar esse padrão, não é assim que você vai quebrar, estraçalhar, explodiu e nunca mais ninguém vai ver um pingo de controlador em você. Você vai mudar um pouco. Vai fazer um pouquinho melhor do que a geração anterior, ou muito melhor do que a geração anterior, dentro desse padrão, mas não quer dizer que você vai conseguir quebrar, romper e nunca mais cair dentro disso. Vai haver um momento que você vai ter uma baixa aí de energia, vai passar por uma dificuldade e vai acontecer de você ter uma recaída. Só que você não vai ficar presa dentro disso o resto da vida. Você vai ter aí seus 10 minutos e uma explosão de controlador. Tô fazendo de novo. E solta, né? Então, assim, há uma melhora. Um padrão, quando a gente rompe ele, quando a gente supera ele, a gente se melhora dentro dele. Mas sempre vai ser uma coisa desafiadora, olhar para isso e falar, não, quando você vê, você já tá ali com as mãozinhas tentando controlar tudo, mas aí você solta. Então vai tendo esse autocontrole, um domínio sobre si mesmo, tomando as rédeas da situação, você, seu eu consciente, seu eu superior, e não o piloto automático que sempre fez isso de geração para geração, tá?
Mas pega leve com você, o que eu tô tentando dizer aqui, pega leve. Você vai cair de novo, vai se ver fazendo e tá tudo bem. Você já ganhou a consciência, já acordou e agora solta, deixa aí. Em vez de ficar lá se chicoteando, puxa, eu tô fazendo de novo. Vai fazer. É isso. Faz parte, tá bom? Pra gente ficar tranquilo aqui com a gente. E aí, Zanata tá falando, eu fazia exatamente como eu pedia. E quando eu não fazia, era pra me igualar ao nível dele. Tá bom. Se você fazia exatamente do jeito que queria, que pedia, tá tudo certo. Mas, pô, de novo, continua. Por que que o seu jeito é o jeito certo? Talvez a pessoa tinha o jeito dela de fazer, ou ela estava enrolada ali, não conseguia cumprir com o horário, tem as limitações dela. Eu não sei a história toda para conseguir dar muito pitaco, né, João? É difícil quando a gente fala de um relacionamento. Porque o certo, né? É certo desde olhar a perspectiva de quem, né? Aí é muito complexo, mas vamos voltar aqui, que eu acho legal a gente dizer que o controlador, né, as pessoas que têm a ferida da traição, elas têm muita dificuldade de esquecer e bola para frente. Então, se ela não se sentiu confiante com aquela pessoa, ela morreu aquela pessoa para ela. Então, se a pessoa falar, você já ouviu falar de fulano de tal? Para mim morreu, não sei quem que é, muda de assunto, muda de tema e corta a pessoa com frieza da própria vida. Então, ela tem essa dificuldade de lidar com atos que ela achou que foi ali traída, que não teve uma confiança. Ela não tem aquela segunda oportunidade, vamos ver se vai dar certo agora, né? E a tendência de falar assim, olha, eu te avisei, eu sabia que isso ia acontecer. Então, se você repete isso muitas vezes, presta atenção nas outras características para ver se essa não é a ferida que vibra em você nesse momento, né? Se não é a ferida dessa questão da traição. E sem falar... e não é o eu sabia da intuição que a minha intuição me falou. É o eu sabia de tipo assim, eu já sabia disso. E não sabia, mentira. Só tá querendo tirar vantagem de que tá no controle, que o controlador não pode perder o controle da situação. Então, assim, eu sabia disso, já sabia, porque não pode admitir que não estava no controle de tudo que estava acontecendo. É só uma parábola, Jojo, porque às vezes a pessoa pode ficar com medo de seguir a própria intuição. Desse eu sabia é um eu sabia intuitivo. E aquele eu sabia que é só para dizer que eu sei mais do que o outro está me dizendo para mim. Então, assim, essa parábolazinha que eu queria trazer. E aí, o que acontece? Tem uma dificuldade muito grande de mostrar as suas próprias vulnerabilidades. Por quê? Se eu mostro a minha vulnerabilidade, essa pode ser usada depois contra mim. Ou seja, eu vou perder esse meu controle. E tem a dificuldade de se expor verdadeiramente. Por quê? Tenho medo de ser traída e de isso também ser levado contrário daquilo que ela deseja. Porque ela sai dessa situação do controle. Ela fica nessa vulnerabilidade. Vão ser pessoas mais na introspecção. Não vão falar muito sobre as próprias coisas, sobre os próprios, entre aspas, defeitos. Não é defeitos as palavras, né? Essas vulnerabilidades mesmo. Vai ficar aí no processo de introspecção consigo para não ficar tão exposto diante aquilo que tem receio que aconteça com ele, né? E aquela questão também de estar tudo muito, muito, muito perfeito. Tudo muito, muito, muito organizado. O tempo inteiro. Tem que saber de todos os temas e todos os assuntos, porque tem dificuldade de falar, olha, isso eu não sei. Então, quando percebe que não sabe, vai dizer assim, eu já ouvi falar algo sobre isso mesmo, para não falar, olha, não sei. E quando percebe também que está entre pessoas que têm um grau de conhecimento superior ao que ele julga que ele tem, vai sair a francesa. Vai sair a francesa justamente porque não quer mostrar vulnerabilidade, não quer dizer, eu não sei tudo que vocês estão falando, eu nunca ouvi falar sobre isso, por essa dificuldade mesmo de assumir aquilo que ainda está para poder evoluir, para poder trabalhar. Então, não se assume nem para si e muito menos para o outro. E fica aí se remoendo dentro do seu próprio sistema o tempo inteiro para não mostrar ao outro essas dificuldades, enfim. É um humor instável. Oi? Sim, até porque, né, isso que você está falando do controlador, ele não quer mostrar a vulnerabilidade dele, porque ele fica com medo que usem essa vulnerabilidade contra ele no momento de fraqueza. Mas, atenção, por que isso? Porque é o que ele faz. A estratégia do controlador é isso, ele é muito bom de ler as pessoas, então ele vai pegando as fraquezas, as vulnerabilidades, as sensibilidades que a pessoa traz
E aí, na hora que tem um impasse, ele vai lá e joga tudo em cima da pessoa, com toda a fúria do mundo. Então, ele tem medo de se expor, porque na mínima exposição da sua parte, ou da parte do outro lado, ele vai lá e devolve tudo. Mas ele sempre tem um bom motivo para fazer isso, tá, gente? Atenção, porque a coisa do ego do controlador é muito grande. Ele acha que realmente é diferente quando ele faz. Quando o outro faz, é uma injustiça muito grande. Agora, quando ele faz, não, é porque eu tinha um bom motivo para isso. Então, assim, é sempre legal trazer essa atenção aqui, né, de que existe essa... Tudo que esse controlador ele tem medo de ser traído, ele não quer se comprometer com as coisas, porque se ele se comprometer, ele não pode furar. E ele não quer se comprometer com nada, mas ele só quer gente comprometida e responsável perto dele. Então, ficar de olho nisso, né, Jojo? E a outra dificuldade que ele também apresenta, né, é com questões de mentira. Ele não aceita mentira, porque para ele mentira a pessoa está traindo. Mas ele, várias vezes, em várias situações, ele vai se pegar em situações que ele vai fazer pequenas mentiras. E quando for descoberto, ele vai se justificar. Oi? Mas tem um motivo, exatamente. Assim, é louco porque eu fico viajando muito com esse negócio do... Eu tô empolgada aqui porque eu fico, gente, como eu já vi isso na minha vida, né? A gente convive com essas coisas e fala, caraca, velho, olha a ferida aí gritando. E vocês conhecem alguém que faz isso? Desculpa te interromper, Jô, porque realmente tá pulando um monte de coisa assim. Tá pulando os negócios. Eu fico, gente, como é que pode, né, cara? É uma cara de pau, porque é uma preocupação muito grande com a imagem que passa. O controlador ele quer ser o certinho, quer ser o bom garoto, o bom rapaz, o especialzão. E aí, no fundo, quem tá fazendo tudo que ele tá com medo que faça com ele é ele mesmo, gente. Então, será que você está fazendo isso, está aí querendo controlar a situação, com medo do outro não fazer direito, e vai lá e corrige ele, vai lá e repreende ele, ensina para ele como ele deveria de fazer? Porque talvez quem não está nem aí para fazer direito, mas você vai lá e faz, porque o outro não vai conseguir fazer direito. É muito louco isso, cara. Eu fico só olhando assim as histórias, sabe? Dani, é o que tem para hoje, né? E assim, é uma pessoa que tem vários conhecimentos, mas não tem paciência nenhuma de explicar para o outro. Então, quando percebe que a pessoa é devagar, que ela é lenta, não tem paciência para poder ir ali, de acompanhar, de ensinar, de demonstrar. Aí se percebe que alguém está fazendo alguma coisa que está muito, por exemplo, no trânsito, né? Se percebe que uma pessoa está muito lenta na faixa que tem que ir mais rápido, começa a gritar, não tem paciência. Ou você não percebe que isso aqui é para andar mais rápido. Ou seja, é muito intransigente. E neste momento, que está vivendo essa intransigência, é como a Dani falou, vai acreditar que ele tem a razão, que ele precisa de fazer isso, porque isso é o correto. Porque vai prezar pelos bons costumes. Ou seja, todo o tempo que ele fizer alguma ação, ele vai estar fazendo pensando nisso, no certo, no bom, no que vai ser ali o perfeito, naquilo que não vai causar situações de críticas, porque ele não suporta crítica. Mas, por outro lado, tem ali uma tendência à criticidade assim, exagerada. Ele critica muito tudo que acontece em seu entorno. E aí, o que acontece? Quanto mais critico, menos paciência tem para lidar com as críticas que os outros fazem para ele. Porque justamente aquele papel da vulnerabilidade. Se eu estou sendo criticada ali, tem uma vulnerabilidade que precisa ser escondida. Então, essa tendência aí de se defender o tempo inteiro dessas críticas, né? Na verdade, não é das críticas, para não chegar a ser criticado. Vai um passo anterior. Não é só quando é criticado. Ele tende a fazer de tudo para que esse lugar ele não chegue. E aí, vamos lá, né? Que a gente está falando e quem está se reconhecendo está falando, nossa, meu Deus. Essa questão não é para a pessoa se julgar nem se punir. É simplesmente para tomar conhecimento. E se você se vê dentro dessas frequências que a gente está dizendo aqui, dentro deste comportamento, é justamente entender que você sofre a ferida da traição, que essa ferida ela não começou agora, ela começou na sua fase lá de criança, da infância. Existem formas e maneiras de olhar para esse momento, de olhar para essa ferida, para que você aprenda a lidar com ela. E aí, as pessoas que encaram verdadeiramente esse passo,
vai ver o quanto que a vida vai se transformar e como vai ficar tudo mais leve. Porque se a pessoa tem um grau de exigência muito alto consigo e com o outro, quando ela entende essa ferida, ela tende a entender que ela é humana. Então, nessa condição de humana, ela vai acertar, ela vai errar. Errar não, ela vai aprender, né? Eu não costumo dizer assim que vai errar, porque tudo tem um aprendizado. Se deu ruim, né, eu vou aprender como eu gostaria que fosse. Ou seja, não é que deu errado, não deu do jeito que eu esperava, do jeito que eu estava ali querendo que fosse, mas não quer dizer que tenha sido errado. Porque não tem nada que erre o endereço quando a gente fala de energia, quando a gente fala de espiritualidade, cada um está onde se coloca. Então, se quem vibra nessa ferida da traição, ou se viu em alguns aspectos, é se acolher, é olhar para isso com verdade, para ver como pode lidar com essa dor. Aí a Zanata está dizendo aqui, ó, por isso eu não fazia errado, que era para não ser julgado. Justamente, então, é essa tendência da ferida da traição. A gente não quer ser julgado, então a gente vai fazer tudo que acredita que é o certo, mas aí vai aquela questão que a Dani trouxe, certo? Desde a perspectiva de quem? Errado para quem? Porque quando nós vamos falar de certo e errado, não podemos deixar de considerar que as nossas avaliações vai diante aos nossos sapatos, a nossa trajetória. Então, o que é bom e certo para a Dani que está lá no Rio de Janeiro, quando nós vamos avaliar aqui em Minas Gerais, é completamente errado. Porque nós estamos ali pertencendo a um inconsciente coletivo, nós estamos ali cheios de crenças, nós estamos cheios de algumas verdades, que às vezes é a verdade só do outro. Mas, como esse outro talvez fosse importante para mim, quando nós estamos falando de autoridade, né? Pai, mãe, professor, alguém que a gente respeita e tem ali uma admiração, nós tendemos a acreditar em tudo que aquela pessoa fala de forma cega, sem questionar a nós mesmos. Então, errado desde a perspectiva de quem? Será que eu estou falando desde o meu olhar? Ou estou falando de um inconsciente coletivo? Ou estou falando mesmo do meu achismo? Né? Porque eu acho que é assim e tá. Então, é só para ampliar mesmo. Né? Esse bate-papo aqui está muito legal com esse feedback de vocês, porque dá para a gente crescer um pouco mais a nossa visão. Para a gente entender quem somos nós na fila do pão. Porque às vezes a gente está achando que a gente é o cara, o certo, o perfeito, e às vezes perfeito para quem? Desde a perspectiva de quem? Mas também a gente não é ali a cereja podre do bolo. Por isso que esse autoconhecimento vai nos colocar justamente no lugar nosso, que é o de ser essencial e não de especial. Nem para cima e nem para baixo. Né? Eu não sou tão boa, que sou melhor do que todo mundo, nem sou tão ruim que não tenho nada a acrescentar. Eu só sou eu. Então é olhar para isso para a gente não começar a se trair. Porque é uma tendência também da gente começar a se trair. Quem tem a ferida da humilhação, muitas vezes, vai chegar neste lugar. Aí o Luiz está falando aqui, ó. Primeiro, Azana, muito obrigado, você é maravilhosa. Obrigado você por estar aqui compartilhando conosco os seus aprendizados aí, né, da sua vida. E o Luiz fala, sempre me questiona, Joelma. Pois é. Então, Luiz, o tema não é controle, mas é controle. Nós estamos falando das feridas emocionais. Então, hoje, é a ferida da traição. Quem tem a ferida da traição, a máscara que vai usar é do controlador. Então, todas as feridas que nós já falamos até hoje, todas elas têm uma máscara. É o lugar que a pessoa vai, é ao que ela recorre nos momentos de vulnerabilidade. Então, uma pessoa que foi traída ou tem essa ferida como a principal do sistema, ela vai ter essa personalidade de ser controladora. Justamente porque ela não deseja ser traída novamente. Ela quer tudo do jeito dela, ela quer tudo da forma que ela acredita que é o certo. Vai ser muito exigente, vai ter mania de perfeição. Então, por isso que usa essa máscara aí do controle, da controladora, do controlador. Então, é sobre as feridas emocionais que nós estamos falando. Quem perdeu as outras, vai lá depois para assistir. Pode falar. Tá. Estamos registrando todas, né? E aí, quem se vê, né? Que eu tô vendo que tem muita gente se identificando com a ferida da traição, com essa máscara do controlador. Você que se identifica aí, nesse lugar, acolhe a sua máscara, abençoa ela, agradece a sua máscara, tá? Porque foi ela que te permitiu, que te ajudou a estar aqui agora, a superar a dor lá de trás, porque se você tem uma máscara do controlador, é porque a ferida da
traição é grande, doeu muito a sua mãe falar que ia comprar o picolé na volta e não comprar. Seja, não interessa, dor é dor, não é besteira. Então, essa ferida te machucou muito do picolé que você não conseguiu comer de groselha, que até hoje você não pode ver um picolé de groselha que fica maluco. Não interessa o que é, mas essa ferida, ela ficou tão sangrando em você que a máscara do controlador te permitiu tocar a vida e não desmontar, não ter um piripaque toda vez que visse o picolé de groselha. Então, assim, honra essa máscara, agradece ela e vai ganhando consciência para acolher que, beleza, eu tenho mania de controlar, né? O controlador, ele passa a grande maior parte do tempo fiscalizando se está todo mundo fazendo as coisas direito, do jeito correto, do jeito certo. Então, começa a se questionar, que jeito certo é esse? Da onde eu tirei? Voltando lá para o complexo de Édipo, será que o meu jeito controlador é da minha mãe ou é do meu pai? Ah, meu pai, não, meu pai era um homem muito responsável e só do jeito dele que tá certo. Então, cuidado para não ficar procurando um pai na sua próxima relação, ou alguém que faça igual a sua mãe, porque não vai conseguir fazer nem igual a mãe, nem igual ao pai. Resolve esses negócios, acolhe a máscara e começa a soltar esse controle, porque o seu jeito não é o jeito certo. Talvez seja o jeito certo para você. Talvez o seu jeito certo tá certo para você. E não quer dizer que vai estar certo pro teu vizinho, pro teu parceiro, pra tua melhor amiga, pra tua irmã. O que é certo para você, não existe certo e errado. Quando eu digo que alguém tá certo, eu tô dizendo que alguém tá errado. Então, o que é o apropriado para mim? E não quer dizer que todo mundo vai ter que vestir a camisa. E também, principalmente, não quer dizer que quando alguém não veste a camisa daquilo que eu acho que é o melhor, que essa pessoa está indo contra mim. Porque as pessoas têm essências, vontades, experiências e interpretações diferentes sobre as mesmas coisas. A gente precisa aprender a se respeitar, gente. E não achar porque o outro tem uma opinião diferente, isso é uma afronta. Porque não sei quem fez um negócio que eu acho ruim, tá indo contra mim. Para de levar as coisas pro pessoal. Para de achar que é tudo contigo. Não é. As pessoas só têm pontos de vista e experiências diferentes. E aí, quando a gente quer se relacionar, a gente precisa equilibrar isso. Se toda vez que alguém tiver uma opinião diferente da sua, você achar que a pessoa está indo contra você porque ela precisa aí ficar numa luta, o controlador vive nessa luta, querendo convencer todo mundo a pensar igual a ele. Olha a birutice. Passa a vida querendo convencer o outro que morango é melhor do que chocolate. E não adianta que eu gosto mais de chocolate, cara. Pra quê? Entende? Então, assim, acho que uma das coisas importantes do controlador é saber que luta vai lutar, porque senão ele vai passar a vida brigando com todo mundo, né, João? Primeiramente, também consigo, né? Porque para ir estar ali todo tempo tendo que brigar com todo mundo, tem uma briga interna muito grande. E aí o Luiz, E aí, Dani, você espera aí rapidinho, que aí coisa. o Luiz, deixa eu só fechar aqui, porque aí a gente move, você dá o feedback. Mas o Luiz está falando, mas na verdade não temos controle de nada, né? Não, Luiz, a gente não tem controle de nada. E o controlador passa a vida querendo controlar os outros, que é pior ainda, porque a gente não controla nem a gente direito, né? Eu não controlo a minha língua aqui na live para deixar a Joelma falar quando ela quer falar, dependendo da lua que a gente está. Nessa lua de hoje eu não estou controlando a minha boca. Imagina querer controlar o que o outro faz. Ô, Dani, Fala. você falou muitas coisas legais e profundas também, né? Porque quando a pessoa ela tá nesse complexo aí buscando pai e mãe nas relações, a tendência é que ela não vai conseguir verdadeiramente ter uma relação saudável. Ela não vai conseguir, porque ela não tá com essa ferida curada. Não sei se curada, ressignificada. Tá com essa ferida aberta, ela não vai conseguir ter uma relação saudável. Então, isso é muito legal das pessoas entenderem, porque se tá aí batendo muita cabeça, dando soco no ponto de faca, com os relacionamentos afetivos, presta atenção se essa ferida ela não tá muito aberta, precisando aí ser olhada, ser curada. E quando você cura internamente, você consegue lidar com as situações de uma outra forma, porque pessoas feridas ferem. Então, quando entra nessa relação com a ferida da traição, o que acontece? Quando eu não consigo encontrar meu pai no parceiro que eu estou com ele, a tendência vai ser que eu vá minimizar ou diminuir esse meu parceiro. Então, eu vou começar a atacá-lo de tal forma, porque como meu pai fazia, que era o certo. Então, ele precisa de ser igual ao meu pai? Será mesmo? Será que a minha companheira precisa de ser igual à minha mãe? Quando nós vamos nos colocando nesse lugar de observar as nossas ações
e observar as nossas relações, muito vai dizer aí das feridas que a gente carrega. E primeiro também, olha a relação consigo mesmo. Porque a ferida da traição, essa exigência, ela começa internamente. E como eu faço comigo, imagino o que eu vou fazer com o outro. Como eu quero tudo perfeito, imagino como que eu vou querer do outro. Então, perfeito para quem? O que é perfeito? Quando nós começamos a olhar neste lugar da humanidade, de seres humanos que vamos ter aí os nossos momentos de vulnerabilidade, nós vamos olhando para as nossas feridas com verdade, com postura de adulto, né? Porque quando essas feridas nasceram, nós éramos crianças e a gente não sabia lidar com isso. A gente nem sabia que isso era uma dor. Porque a criança, ela não sabe nem nomear o que ela sente. Ela não sabe se é tristeza, ela não sabe se é frustração, ela não sabe se é raiva, ela só sabe que tá sentindo uma coisa que ela não gosta. Por exemplo, o lugar que a Dani disse, né? Da mãe que falou, na volta a gente compra e não comprou. Então, ela não sabe se ela fica com raiva, se ela tá triste, se ela tá frustrada. Quando isso acontece na infância, ok, é natural que a gente não saiba nomear os nossos sentimentos. Mas tem muito adulto ainda que não sabe nomear os próprios sentimentos. Tem muito adulto ainda que não consegue reconhecer qual é a ferida que está ali gritando, que está aberta e que precisa de ser olhada. É por isso que tem tanta gente em dor. E a cada dia que passa, esse número ele vai aumentando cada vez mais. E são dores emocionais, são dores da alma. E é por isso que o remédio ele não cura. É por isso que o remédio não resolve. Não estou dizendo para ninguém que toma remédio parar de tomar, gente, por favor. Não me interprete mal. Mas o remédio ele se torna um paliativo quando é olhado somente o corpo físico. Então, se você já olhou as feridas que nós falamos, que é da rejeição, do abandono, da humilhação, e hoje a gente está falando da traição, já encontrou as características aí que vibra mais em você, aí eu te pergunto, o que você vai fazer com isso? Você vai se culpar, se julgar, se punir? Ou você vai adultecer, né? Essa palavra não existe, mas enfim. Você vai adultecer e vai olhar isso com verdade. Vai olhar isso com acolhimento para resolver aquilo que precisa de ser resolvido. Porque senão fica parado, fica com a vida estagnada e aí vai tudo desencaixando. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, você faz de tudo, nada dá certo? É porque ela não fez o primordial, que é olhar para dentro. Que é olhar essa dor que está ali querendo dialogar com ela, por isso que está dando tudo errado. Porque se não der errado, ela não vai olhar. Enquanto ela não parar e não olhar para onde precisa de ser olhado, vai continuar com a vida encrencada, embananada, continuar com dificuldades nas relações, continuar atraindo pessoas que vão traí-la, porque ela está se traindo também de alguma forma. Então é necessário olhar para esses lugarzinhos aí que dói, é desconfortante, né? É desconfortável, mas é curador. É curador porque depois te permite dar o próximo passo. Então, olhe lá depois se vocês perderam essas lives que ficaram salvas, né? Dessas outras feridas, porque a gente se vê em vários momentos em cada ferida. Mas tem uma que a gente fala assim, nossa. Quando você fala, nossa, então, ó, bateu, doeu, segura que é seu, né? Então, olha para isso direitinho, porque se é seu, só você que pode fazer o movimento também, né, Dani? Sim, essas feridas elas vão oscilando, né, ao longo da vida, em determinados momentos é uma que é predominante, outro momento é outra, mas a gente tem uma que é a predominante. E é por isso, né, que a gente precisa olhar para reconhecer isso, para dar espaço de ir mudando isso aos poucos. É por isso que a gente tem tanta gente por aí fazendo escolhas pobres na vida, escolhendo mal os caminhos que a gente precisa para escolher o nosso caminho de uma maneira que as coisas vão fluir, a gente precisa estar sentindo o nosso caminho. Tem muita decisão, pelo menos eu, que eu tomo, que não faz nenhum sentido aqui. Tem coisa que eu faço que é totalmente fora da lógica, mas eu senti de fazer, eu vou lá e faço. Vou lá e escolho abrir uma porta. Vou lá e escolho trilhar uma direção. Isso ao longo da minha vida, durante muitas vezes, não querendo ser melhor nem pior do que ninguém. Mas, a partir do momento que eu entendi que eu era uma pessoa sensitiva, a partir do momento que eu tive uma crise muito profunda dentro e entendi que eu precisava usar a minha sensibilidade, falei, beleza, então agora eu vou sentir o meu caminho. Eu escolho tudo sentindo. Eu raciocino um pouco, mas vamos sentir. E para conseguir se conectar com esse sentir de tomar as decisões que vão abrir portas na nossa vida, a gente precisa sentir a dor também.
E às vezes eu entendo que encarar essa dor dói muito, por isso que as pessoas fogem. Então, para facilitar que você caminhe por essa dor, existem as terapias. Nós estamos aqui para assistenciar nesse processo. Existem muitos outros métodos, muitos outros terapeutas que estão aí cheios de recursos para segurar na sua mão e te ajudar a atravessar esse caminho. Mas a dor é o primeiro passo para você olhar e soltar a bagagem que está te impedindo de sentir aquilo que faz parte da sua vida. Você está tão cheio de segurar uma bagagem que fica ocupando um espaço enorme no seu campo, que te impede de abrir os olhos e olhar em volta e sentir aquilo que é legal também. Porque eu não quero olhar para o que é ruim, então vamos botar aqui, vamos guardar aqui, eu não quero olhar, vamos... Aí o seu campo fica cheio de massa e não cabe mais nada dentro dele, e aí a pessoa nunca se sente bem, escolhe coisa pior, os ciclos vão se repetindo, e olhar para a dor que é bom, que é importante para soltar, nada. Não vou olhar porque eu tenho medo de olhar para esse negócio. Entenda, a prateleira da negação, chega uma hora que ela fica cheia, e aí as caixinhas começam a tombar, e aí não tem mais onde enfiar tanta negação, não tem mais onde colocar tanta coisa entuchada aí nesse inconsciente. E aí o que acontece? Rompe, explode, dá crise, da ansiedade, da pânico, da depressão, quebra uma perna. Enfim, tem um monte de coisa que pode acontecer aí para esse negócio explodir e você soltar uma quantidade de carga. Mas não precisa chegar a isso. Vamos trabalhando. O autoconhecimento é um passo. E o autoconhecimento incomoda, que nem terapia, tudo incomoda, vai incomodar. Olhar para essas dores e se perceber aí, e falar, putz, eu tô sendo controladora, realmente, eu acho que meu jeito é o jeito certo. Todo mundo... Nossa, cara, eu tô sendo intransigente pra caramba, caraca. E vamos soltar. E vai ganhando controle. É um movimento, é uma escolha que a gente faz. De olhar, de acolher, de botar amor nesses fractais e de mudar. Porque também não adianta querer fazer terapia e não querer mudar. Ah, eu vou fazer terapia porque aí a terapeuta resolve para mim. Mentira, não resolve não. Se você acha que você vai pagar a hora comigo e eu vou resolver o seu problema, você está muito enganado. Não é assim que funciona. Quem escolhe mudar é você. Por isso, o autoconhecimento é o primeiro passo. E se está muito difícil, tem as terapias para facilitar, para ajudar. Mas o autoconhecimento é o grande primeiro passo. Olhar, acolher, amar, olhar, acolher, amar, olhar, acolher, amar e querer mudar. E eu falei pra caramba de novo, não sei nem mais o que eu tava falando. Foi nem mais o tema da live. É interessante lembrar, né, que o fato de a gente não olhar para a dor não faz com que ela deixe de existir. Muito pelo contrário. A prateleira da negação ali que eu tava falando, vai ficando cheia. O armário tá lotado, não tem mais onde enfiar a caixa de sapato, gente. Joga fora. A gente só consegue acessar o novo se a gente conseguir largar e desprender do velho. E essa é uma das dores e dos medos da pessoa que sofre da traição, que tem aí a máscara do controlador. Ela tem medo dessa separação, ela tem medo desse divórcio, né, do desprender. E quando tende a fazer esse movimento, ela faz com muita dor, porque é um dos receios que ela tem. E aí, Dani, eu quero já começar os agradecimentos, porque eu tenho atendimento já. Eu também. Agradecer as pessoas que estão aqui nos acompanhando até agora, as pessoas que assistiram as outras lives, que deixam os comentários. Tem muita gente que chama a gente depois no direct para falar como se sentiu, né? Que tem gente que vem aqui, que fala e colabora, tem pessoas que são um pouco mais reservadas, retraídas mesmo, né? Aí vai chamando a gente lá no privado. É muito bom ter vocês aqui. É muito legal quando vocês colocam aí o conhecimento de vocês, as experiências de vocês, porque tudo soma. Aqui nós estamos trazendo as nossas verdades, somando as suas verdades, a gente vai fazendo uma nova verdade, porque é assim que se expande consciência, é assim que todo mundo cresce. E as pessoas que não viram as outras lives, pode ir lá no feed, tá marcado lá, tá gravado. Eu tenho um grupo no Telegram que eu também estou abordando sobre as feridas emocionais. Quem quiser pode me chamar no direct que eu mando lá o link. Fazemos também Círculo da Vida em grupo. Então, as pessoas que se interessarem podem me chamar, pode chamar a Dani. Trabalhamos com várias técnicas terapêuticas. E é uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que a gente vai estudando e vivenciando no nosso mundo aí terapêutico. Né, Dani? É isso aí,
gente. Muito obrigada pelo carinho. O Paulo tá aqui. Eu agora compreendo quando a Andresa fala Soldados da Luz. Encontrei vocês dois. É isso aí, Paulo. Ai, Já que vou bom. te encontrar. A gente vai sair daqui, já vou pegar você no seu pé. E é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho. O conteúdo da Joelma é muito legal. Quem tá aqui, que é da minha rede, que não conhece o conteúdo dela, ela é minha parceira de live faz tempo. Adoro conversar com a Joelma. A Joelma sabe que eu não me empolgo tanto assim, eu deixo ela falar na live normalmente, eu não extrapolei. Hoje eu tô insuportável, então assim, muito obrigado pela paciência, muito obrigada. Acho que é o calor nessa cidade, eu tô meio maluca hoje, mas tá tudo sob controle. É isso, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela interação de todos vocês, soma muito com o nosso trabalho, cada comentário, cada pergunta é muito apreciado dentro desse canal, a gente adora a interação com vocês. E é isso, semana que vem tem mais, eu acho que a gente vai continuar falando dessa dor da traição, porque deu pano pra manga hoje. Adoro quando flui assim a live. Obrigada pela oportunidade, viu, pessoal? Até semana que vem. Um grande beijo. Tchauzinho, gente. Tchau, Boa Jojo. semana. Até mais.